Então, pessoal, primeiramente, boa tarde para todo mundo aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foi essa experiência nos últimos meses aí que a gente está trabalhando. No final do ano passado, eu acabei largando, de fato, o trabalho em si para empreender e visto hoje, um desafio novo. Acabou que nós vamos construir um banco do zero. É um desafio pequeno, mas é possível para quem acha que não é. E entender um pouquinho como é que foi essa experiência hoje e por que a gente utilizou, de fato, o Flutter como a tecnologia, assim, chefe hoje para a gente conseguir chegar nesse objetivo e entregar, de fato, um banco em 3 meses, tá? Eu sou um desenvolvedor mobile, meu foco são as tecnologias híbridas, atualmente o Flutter, e eu fui responsável aí pela arquitetura do Banco Gamer. E eu sou o CEO fundador hoje do Banco Gamer, com 8 anos de experiência aí no mundo mobile, e vou falar um pouquinho para vocês também como a gente passou por isso. O que a gente entregou nesse período aí de 3 meses, né? O que foi a nossa primeira versão hoje? Tem um QR Code aqui, o pessoal quiser baixar o aplicativo para conhecer, mexer, já reportar os bugs, aproveita agora já, né? Então, nesse período que a gente, de fato, trabalhou nesses 3 meses, a gente entregou a questão de depositar via boleto, então o cliente consegue colocar dinheiro via boleto na conta, transferências tanto internas, através do P2P, quanto externas via TED, saldo, extrato, solicitar cartão virtual pré-pago também dentro da plataforma, pagamento de contas, recarga de celular, marketplace exclusivo dentro do aplicativo, quando a gente vende produtos digitais e produtos físicos também de algumas lojas parceiras que nós temos. Gamificação, então a gente tem uma gamificação bem legal, que a gente está evoluindo ela com o tempo, desde ranking, badges, conquistas. Então a gente tem uma coisa bem legal dentro do banco também, porque é um banco para o público gamer, a gente precisa trabalhar bem essa questão da gamificação. E a questão de ter uma agência e conta também para esse cliente. É super importante a questão de validação e tal. Então a gente fez esse pacote, esse grande pacote, para a nossa primeira versão, entregamos ela em 3 meses. O tempo que foi, eu acabei de falar, em 3 meses, a primeira versão alfa, que é a versão que nós trabalhamos para, de fato, começar a distribuir entre os amigos, para testar e pegar os primeiros bugs ali. Então, em 3 meses, a gente estava com essa versão pronta já. O tamanho da equipe, nós éramos 2 desenvolvedores Flutter, basicamente eu e o Carlos, prazer. 2 desenvolvedores back-end de Java, então, e um UI designer e um UX designer. Então, nossa equipe era muito enxuta, muito pequena, mas isso teve o lado bom e os lados não tão bons. Então, acabou que a gente acabou trabalhando bastante, mas teve os lados bons que a gente tinha uma comunicação bem linear. Como isso foi possível, né? Como a gente conseguiu, de fato, entregar isso tão rápido assim? Nós fizemos o aplicativo em Flutter, o Flutter ajudou a gente por ser multiplataforma, o Carlos vai falar logo em seguida um pouco de como a gente construiu, entrando na parte mais técnica, ele vai explicar um pouco melhor. Isso ajudou bastante, então a gente não precisou, de fato, contratar desenvolvedores iOS, desenvolvedor Android, a gente acabou fazendo tudo dentro, a gente ganhou velocidade por conta disso. A metodologia ágil adaptada ao time, eu coloquei adaptado ao time aqui porque eu trabalhei como agilista também por quase 2 anos aí no PAG, e uma coisa assim que eu aprendi bastante, cara, que hoje existem as metodologias já comuns, vocês já devem conhecer, Scrum, Kanban e tudo mais, mas existe a metodologia adaptada ao time. Então, cara, a gente trouxe um Kanban com atividades sendo puxadas e tudo mais, a gente não tinha conseguiu ter um êxito de não ter gargalos, não criar de fato ociosidade, isso por conta da experiência que eu já venho tendo há alguns anos dentro dessa metodologia e trabalhando em bancos também. A gente conseguiu reduzir bastante isso, mas o que ajudou bastante foi a gente entender o que o time ficaria mais confortável. Então, não necessariamente o que estava tudo escrito no papel a gente seguia à risca, não era isso. Mas o que o time estava mais confortável em usar naquele momento, em trabalhar naquele momento, mesmo tendo que quebrar algumas coisas, a gente não fazia algumas cerimônias, por exemplo, cara, ele estava tudo bem. A gente conseguiu, de fato, por a equipe ser enxuta e pequena, trabalhar bem dessa forma. E não cheguei lá, não estava lá, cara, eu quero que tenha isso, quero que tenha isso. Não, assim, cara, o time está rodando bem assim. A gente sentiu que faria sentido manter assim. Então, a gente tinha uma comunicação muito boa e também trabalhava com Kanban. Então, o diferencial é que a gente nunca tinha que ficar esperando, tá, 2 semanas ou um sprint terminar para a gente começar a fazer outra coisa. Sempre trabalhava com metodologia de puxando as atividades.
Back-end, a gente fez com Java Spring Boot também, que ajudou a gente a ganhar velocidade. E o grande segredo de todo o negócio, assim, a gente utilizou uma base de Bank as a Service, que nos ajudou, de fato, a ganhar essa velocidade, porque toda a parte de relacionamento com o Banco Central, toda a parte que envolveria a parte de tesouraria, enfim, tudo que era parte de burocracia, de questão de segurança e tudo mais, tudo isso os caras já tratavam e davam isso para a gente de uma maneira muito mais enxuta e simples, vamos dizer assim. Então, se a gente precisava, de fato, fazer uma transferência, uma TED, cara, a gente tinha uma API dessa empresa que a gente conseguiria conectar no nosso back-end para fazer uma TED. Então, toda essa velocidade muito dá também por a gente ter escolhido uma plataforma de Bank as a Service que nos atenderia a fazer, de fato, o que a gente precisava, de conectar os serviços financeiros que a gente queria oferecer dentro do banco, através do nosso back-end, através do nosso aplicativo. Então, foi isso que deu também uma boa velocidade para a gente. Agora, em relação ao Flutter em si, né, que é o tema principal hoje do nosso bate-papo aqui, eu vou deixar para o Carlos puxar essa parte mais técnica, para explicar um pouco como a gente construiu isso, de fato, como a gente conseguiu escalar, onde a gente, de fato, errou, onde, de fato, a gente teve ganhos, o que foi bom, o que foi ruim, para trazer essa experiência, de fato, na prática para vocês. Talvez, eu quero construir agora um aplicativo em Flutter, o que eu posso estar fazendo, optando a escolha, tomando a escolha certa, tomando a escolha errada, que talvez pode ajudar a ter um insight aí para vocês do melhor caminho, tá? Então, Carlos, pode puxar aí, depois eu volto mais no fim. Bom, então, vamos lá, gente. O que é o Flutter? Então, eu não sei se todo mundo conhece, mas basicamente o Flutter ele é um framework criado pela Google e ele roda em cima da linguagem Dart, que também é criada pela Google. Ele teve a sua primeira versão estável em 2019, dezembro de 2019. O Dart ele já é um pouquinho mais antigo, o Dart teve a sua versão estável em 2011. E o Dart, basicamente, ele surgiu com o foco de substituir o JavaScript na web. Mas, enfim, passou os anos, a gente viu que ele não conseguiu fazer isso. Então, ele acabou sendo totalmente usado aí pelo Flutter. Então, hoje, Dart é a cara do Flutter. Então, os dois andam lado a lado. E o que esse framework se propõe a fazer é te entregar um aplicativo multiplataforma, ou seja, rodando em Android e iOS com uma só base de código. Então, quando você usa não só o Flutter, mas qualquer outra tecnologia híbrida, é isso que ele vai tentar te entregar. Então, você não precisa reescrever código do zero para rodar num celular Android, para ele rodar no iOS. Então, você não precisa recomeçar o projeto, você consegue reaproveitar o código entre as plataformas. Então, basicamente, essa é a grande tacada que o Flutter trouxe para a gente, não só o Flutter, como também as outras tecnologias híbridas. Bom, basicamente é isso. Tá, ok. Nós temos várias tecnologias híbridas no mercado, né? E elas realmente entregam esse aplicativo multiplataforma. Mas por que a gente escolheu o Flutter? Bom, antes do Flutter, a galera falava na comunidade, e realmente era verdade, que quando você escolhia uma tecnologia híbrida, você acabava priorizando a produtividade, mas você perderia a performance. Isso realmente acontecia. Então, antes do Flutter, várias outras tecnologias híbridas, elas pecam um pouco na performance, que fica bem abaixo da performance de um aplicativo nativo, e isso tem algumas razões. Bom, tecnologias híbridas que utilizam, por exemplo, o WebView. O que é o WebView, né? Como, por exemplo, o Ionic. Ele vai criar aquela casquinha do aplicativo nativo para você. Então, o entry point do seu aplicativo, ele é realmente nativo, normal. Da tela 1 para frente, é como se fosse um navegador rodando dentro ali do seu aplicativo. Isso acaba deixando a performance um pouco inferior ali ao nativo. E aí, algumas outras tecnologias, como, por exemplo, o React Native, ele tem uma... o que ele faz? Ele não tem uma WebView, mas o que ele faz é traduzir o código para nativo. E essa tradução é o que gera a performance inferior, né? E o que seria essa tradução? Você escreve o seu código em JavaScript, ele pega esse código JavaScript, traduz esse código para nativo. Então, se eu estou rodando no iOS, ele vai traduzir todo aquele código para Swift. Se eu estou rodando em Android, ele vai traduzir tudo aquilo para Java Kotlin. E essa tradução, como eu falei, é o que deixa a performance um pouco mais lenta do que o nativo. E, bom, o React Native já falou que vai estar trabalhando para remover essa ponte. Isso ainda não aconteceu. O React Native, hoje ele está na versão acho que 0.6, 0.64, alguma coisa assim. Então, a única tecnologia híbrida que a gente encontrou que realmente ia conseguir entregar para a gente a produtividade e a performance foi o Flutter. E, bom, só explicando para vocês bem rapidinho como que o Flutter funciona, ele não traduz o código dele. Ele roda ali em baixo nível e ele se conecta direto com o hardware. Então, ele não precisa fazer essa tradução. Isso faz com que ele não tenha essa
perda de performance. Tá? Então, como eu falei, ele era o único que conseguia entregar esses dois mundos para a gente. Bom, o segundo ponto que a gente levou muito em consideração foi o conteúdo técnico sobre escalabilidade em grandes empresas. Bom, nós que somos da área de tecnologia, a gente tem que acabar tomando um pouco de cuidado com o que a gente acha na internet, né? Falando sobre, a empresa X usa Y, sabe? Essas coisas às vezes não são verdade e às vezes não foram expostas de forma completa. E eu quero dizer com isso, por exemplo, a Nubank, ela já falou que usou React Native. Só que eles não usaram realmente o React Native no app inteiro, eles usaram em algumas telas e essas telas acabaram sendo reconstruídas depois. Então eles soltaram ali, falaram sobre como foi a experiência, sobre quais foram os problemas. Então o que a gente buscou era isso, conteúdo realmente oficial de grandes empresas falando sobre como foi usar essas tecnologias. E dentre essas grandes empresas que utilizaram Flutter e soltaram conteúdos técnicos, a gente pode listar a Nubank, o eBay, o WeChat, Toyota, BMW, Banco Neon, e entre outras, mas principalmente a Nubank, que soltou uma carta do engenheiro de software explicando todos os motivos deles terem escolhido o Flutter. E, bom, o aplicativo da Nubank, ele era inativo, ele já está sendo todo reconstruído em Flutter, então todas as novas features são em Flutter, e as features anteriores estão em um roadmap para serem todas migradas para Flutter. O eBay também soltou um conteúdo excepcional falando sobre estrutura multi-repositório com Flutter e como que o Flutter estava conseguindo aguentar o crescimento exponencial dos aplicativos. Então isso também deu um suporte muito grande para a gente, sentir confiança em usar a tecnologia. E o terceiro é o alto suporte da Google. A Google está investindo, pesadamente no Flutter, assim, dá um absurdo. Só nesse tempo, há 2 meses atrás, a Google lançou uma nova versão do Flutter, que agora com o mesmo código, literalmente o mesmo código, que já gerava um aplicativo Android, um iOS, você agora consegue gerar uma página web e aplicativos desktops para Windows e Linux. Então o Flutter, ele mirou em todas as frentes aí do front-end, e agora ele realmente, com o código, você atinge o que você quiser no front-end. É claro que essa parte web, ela subiu para a versão estável há pouco tempo, mas mesmo assim isso já está rolando, já está estável, então você pode aí começar a escrever uma página web e depois migrar para o aplicativo, só simplesmente trocando a forma como você vai rodar aquele código, é só trocar o emulador. É tão simples quanto trocar o emulador. Você coloca no Chrome, ele vai rodar a página web. Coloca no Flutter, coloca num device, ele vai rodar em um device físico. E além disso, a Google também soltou notas falando sobre o Fuchsia, que é o novo sistema operacional deles, e esse sistema operacional ele vai ter como linguagem nativa o Flutter. Então, por mais que o Fuchsia não substitua o Android, que a gente sabe que no mundo da tecnologia é muito difícil uma coisa substituir a outra, pelo menos já é um novo sistema operacional aí que vai estar no meio dos celulares e o Flutter já cobre. Então, a gente não vai nem acabar tendo problema com isso. Então, basicamente, esses foram os 3 pilares que deram uma segurança para a gente utilizar o Flutter. Bom, como nós aumentamos o poder do Flutter? O Flutter, ele por si só, já tem diversos elementos ali que deixam a produtividade mais acelerada, como, por exemplo, o Hot Reload, que é você está fazendo ali alguma alteração no seu código, dá Ctrl S, aquela mudança aparece instantaneamente ali, instantaneamente é uma palavra muito forte, mas é praticamente instantâneo, aquela mudança acaba aparecendo ali no celular, então a gente não precisa rebuildar, recompilar o app, é muito rápido. E também ele tem ali os widgets, que são sensacionais. A gente tem widgets de tudo quanto é jeito, tem botão, tem text field, tem app bar, tem várias coisas já prontas, que a gente só customiza da forma que a gente quer, inclusive até widgets animados. Então, às vezes, até algumas animações um pouco mais simples, você não precisa criar na mão. Já existe o widget para isso, você passa lá uma flag para ele anima ou não. Então, muitas dessas coisas já estão no Flutter. Mas o que nós usamos além do Flutter em si foi a componentização. Então, a partir do dia 1, tudo que chegava para a gente, que tinha um padrão, a gente componentizava. Então, quando a gente começou a receber as primeiras telas ali do designer, essas telas demoraram um pouquinho mais para sair, porque a gente estava componentizando tudo. E aí, a partir da 4ª, 5ª tela, onde a gente já tinha componentizado botão, text field, app bar, que seria um padrão para o app inteiro, as próximas telas, quando chegavam, a gente já tinha 80% dela pronta. Era simplesmente instanciar os nossos widgets customizados ali e passar os parâmetros necessários para que ele ficasse de acordo com a tela nova. E isso deu também um boom enorme de produtividade para a gente. Outro ponto é que a gente usou um pacote chamado Flutter Flavor, que com ele a gente conseguiu criar os nossos 2 ambientes de produção e desenvolvimento, que injetava as variáveis de ambiente de cada um, então o URL de homolog, o URL de prod. Isso também deixou muito fácil da gente trocar entre os ambientes, então a gente ganhou uma produtividade aí também. Como gerenciador de estado e dependência, nós utilizamos o Get. E, bom, como que funciona? Por que as empresas geralmente gostam de usar gerenciadores de estado?
Bom, o Flutter, quando você faz uma mudança na tela, ele é reativo. Então, você fez uma mudança no meio da tela, você dá um set state, ele vai reconstruir a tela inteira para ver o que mudou. E isso, por mais que seja rápido, isso o set state do Flutter não é algo ruim, mas com os gerenciadores de estado a gente consegue ganhar uma performance maior nisso. Porque a gente fala para o Flutter em qual tela, em qual parte da tela que aquilo que pode mudar. Então, por exemplo, tem um card no meio da tela e a gente fala, ó, esse card pode ser que ele suma se eu clicar nesse botão, mas o resto da tela não. O resto da tela é estático. Então, quando eu fizer esse card sumir, o Flutter não vai reconstruir a tela inteira. Ele vai direto naquele card que você alterou o valor dele, apareceu ou não, por exemplo, some com ele e pronto. Ele não precisa reconstruir aquela tela toda. Isso também dá um pouco mais de performance para a gente. E como arquitetura, nós utilizamos o getX-pattern, que ele visa entregar todo o poder do get. Então, nele a gente consegue separar todas as camadas que nós fizemos. Essa arquitetura ela visa alta escalabilidade. Então, a gente tem umas 5 camadas ali para as nossas telas. E ela também é altamente testável. Então, por ficar tudo bem desacoplado, a gente consegue testar tudo tranquilamente. E o get, essa getX-pattern ela foi feita pensando no get. Então tem algumas camadas ali que já são bem pensadas em usar métodos do get, como por exemplo injeção de dependência, criação de rotas nomeadas. Então basicamente essa arquitetura ajudou muito também na nossa produtividade. Uma coisa que eu já ouvi várias vezes é que o Flutter ele tem algumas limitações quando se trata de recursos nativos. E bom, nós utilizamos diversos recursos nativos, né, em contato direto com o hardware. E aí a grande pergunta foi necessário escrever código nativo para tratar isso? Então, vou usar câmera para ler boleto, vou usar câmera para ler QR Code, esse tipo de coisa. A gente precisou ir lá escrever um método nativo, tanto iOS quanto Android, para chamar esses métodos? E a resposta para isso é não, nós não precisamos. Nós utilizamos a câmera tanto para validar documentos, quanto para ler boleto, quanto para ler QR Code, e usamos como autenticação o Face ID no iPhone e a biometria no Android. E nós não precisamos escrever nada de código nativo. O Flutter já tem as bibliotecas preparadas para lidar com isso, e algumas bibliotecas elas são oficiais. Então foi tudo tão simples quanto instanciar uma classe. Então o Flutter já consegue lidar muito bem com diversos recursos nativos. Então não precisamos escrever nada de código nativo. Dimensões do projeto ao chegar na V1. Em 3 meses a gente conseguiu entregar bastante coisa. Então todas as funcionalidades que o Rafa comentou lá em cima de um banco digital, nós conseguimos entregar, e até, como ela falou, a gente até ficou surpreso com o tempo. Quando a gente comentou do tempo, a gente falou, cara, só que dá 3 meses? A gente realmente conseguiu entregar todas essas funcionalidades. E, bom, linhas de código. Aqui eu trouxe um dado muito legal, que o Banco Gamer hoje, ele está com 43 mil linhas de código Dart, 43 mil linhas. E eu também peguei as linhas de código Android, código Java / Kotlin e Swift, para provar para vocês que a gente realmente não escreveu código nativo. E bom, de Java mais Kotlin, nós tivemos 49 linhas de código, só 49, não é 49 mil, só 49 linhas de código. E essas linhas, a grande 99% delas, são linhas geradas automaticamente, que o Flutter gera para basicamente falar ali para o sistema operacional o que aquele aplicativo vai precisar usar. Então, ele vai precisar usar câmera, vai precisar usar vídeo, definir ali qual que é a imagem que ele vai usar, mas é basicamente isso. E aí, nessas 49 linhas de código, nós alteramos 3, 4 linhas. E de Swift, a gente tem um pouquinho mais, 53, tá? Não é 53 mil, de novo, são só 53 linhas de código Swift, que também são geradas automaticamente. A gente precisou alterar 3, 4 para dar permissão para alguma coisa do tipo. Quais as dificuldades que enfrentamos conforme o aplicativo escalava? Bom, com o Flutter e o Dart, a gente ficou pensando, cara, vamos levar alguma dificuldade, velho. O que aconteceu? Pensa que veio alguma limitação que a gente teve. E, assim, a gente realmente não teve nenhuma limitação, nenhuma dificuldade relacionada ao Flutter. Mas o que acabou acontecendo foi que a gente elevou bastante a curva de aprendizagem para a galera nova que entrava. Porque o pessoal novo que entrava de Flutter, eles precisavam não só entender como que o Get e o GetX estavam se comportando, como também entender toda aquela arquitetura que já estava cheia de componentes ali. Então a gente já tinha várias controllers, várias pages, várias repositories, várias models. Então a curva de aprendizagem ela ficou bem alta. Então a galera demorava um pouquinho para pegar o ritmo. Então basicamente essa foi a nossa principal dificuldade. E bom, o que poderíamos ter feito de diferente? Aqui eu pensei em algo, e bom, se eu pudesse voltar no tempo, o que eu teria feito de diferente seria ter criado uma estrutura multi-repositório
E o que é essa estrutura multi-repositório? Eu teria dividido as features que nós fomos entregando do Banco Gamer em cada uma em um repositório único. Então, se a gente está fazendo uma feature da home, por exemplo, a home vai ficar em um repositório e esse código Flutter ele seria um package que nós importaríamos mais para frente. Então, agora a gente vai fazer a parte de perfil. A parte de perfil, que é uma feature, também vai ser um repositório à parte, que também vai ser um package. Eu teria feito isso porque hoje em dia, como a gente tem bastante bastante controller, bastante repository, fica difícil de se localizar. Então, por exemplo, alguém que acabou de entrar, ela vai mexer em uma tela do Flutter. Ela precisa achar aquela tela dentro de Pages, que tem várias outras pastas. Aí ela precisa achar o controller daquela tela, que está em uma outra pasta controller, que tem várias outras pastas de controllers. Aí ela precisa achar o repository daquela controller. Então, para quem acabou de entrar, pode ficar um pouco confuso, porque a gente já tem vários desses arquivos lá. Então, eu teria dividido isso, né, nessa estrutura multi-repositória, ou baseado em features, onde a gente teria ali, mesmo que fosse um repositório só, nós teríamos ali a feature de a home, por exemplo. Aí dentro da home nós teríamos a controller dela, a view, a repository, as models, uma outra feature perfil. Ali nós teríamos a controller, a view, a repository, e aí ficaria muito mais fácil de se encontrar com isso. E aí, basicamente, se a gente tivesse feito a estrutura multi-repositório, só para explicar bem rapidinho, eu estou vendo que vocês estão comentando bastante ali sobre isso, mas a gente pode falar disso no final. Mas essa estrutura ela seria feita basicamente com packages, então cada feature seria um package ele é um código puro Flutter, ele não tem a VM para rodar, então você não consegue rodar um package, ele é um código puro. E aí esses packages eles seriam importados por um módulo, e o módulo sim, ele tem a VM. Então no módulo a gente faria o import dessas features, e o módulo seria o responsável por integrar todas essas features. A gente pode falar mais sobre isso no final se vocês quiserem. Mas basicamente sobre esse tópico é isso. Aqui está a pergunta se nós fizemos a escolha certa. E, bom, na nossa humilde opinião, sim. Se a gente pudesse voltar no tempo e escolher de novo, nós com certeza escolheríamos o Flutter. O Flutter ele conseguiu entregar a produtividade que a gente estava esperando. Então, a gente conseguiu em 3 meses entregar tudo que a gente tinha se proposto. Então, foi realmente muito produtivo para a gente. Performance. Bom, o aplicativo ele tá com uma performance muito legal. A gente testa tanto no Android quanto no iOS, ele tá rodando muito bem. Então, não era só uma promessa, ele realmente está com uma performance muito boa. Nós continuamos tendo a segurança da Google, então a Google ela tá soltando muito conteúdo sobre isso. Inclusive, na última conferência deles, que foi há 2 meses atrás, eles comentaram que os diversos novos apps que a Google está criando estão todos sendo feitos em Flutter. E um dos aplicativos que eles estão migrando, alguns estão inativos, eles estão migrando, que é o Google Pay, ele tinha 2,7 milhões de linhas de código, e ele passou para 2,2 milhões de linhas de código. Então ele acabou ganhando sim, ele diminuiu muito de tamanho, né? Então a própria Google está batendo no peito e falando, o Flutter é bom e a gente mesmo usa. E isso é sensacional, né? Tem empresas que acabam nem usando a própria tecnologia, mas sentir que a Google está realmente apostando nisso, que a gente está caminhando junto, garante para a gente que a gente fez a escolha certa. E o último tópico é essa boa avaliação, né? Depois que a gente lançou o aplicativo, a gente ficou bem antenado ali para ver o que a galera estava achando. E assim, quando fizemos essa apresentação, a gente estava com a nota de 4.5, 4.6, tanto na Play Store quanto na Apple Store. Então isso mostra que a galera está gostando bastante do que a gente está entregando. E isso é só uma V1, né? Na V1, que geralmente é uma versão que vem um pouco, né, faltando um pouco de coisa, e a galera às vezes acaba massacrando um pouco mais, sendo um pouco mais cruel. A galera gostou bastante da V1, então isso mostra pra gente que o aplicativo tá legal, tá com boas funcionalidades, tá performático. Então isso é mais um ponto que embasa nós acharmos que realmente fizemos a escolha certa. Eu também acredito, né, Carlos, que a escolha foi feita certa, a gente conseguiu aí entregar isso de uma maneira muito rápida e com produtividade lá em cima, que até eu mesmo não acreditei quando a gente entregou. E eu acho que é isso, pessoal. O Carlos deu uma aula para a gente aqui. Deixar aberto aí para vocês, a gente meio que ainda tem um tempinho ainda, né, Lucas? Para a gente discorrer ainda sobre perguntas, dúvidas, se o pessoal tiver, a gente tá falando. Já tem bastante. Então tem tempo ainda, então dá para responder bastante coisa. Agradecer pela oportunidade também, da gente estar podendo falando um pouquinho sobre a gente, um pouquinho de como a gente trabalhou, e deixar também aberto aí o LinkedIn para quem quiser adicionar também, tem os QR Codes aí em cima,
para a gente estar depois conversando, enfim, aumentando aí a nossa rede de network também. O Paulo, lá em cima, ele perguntou se vocês precisaram rodar alguma coisa em background, tipo um processamento em background. Nesse caso, se vocês fizeram, com integração nativa. Não, a gente não precisou fazer nenhuma integração em background, tá? Então, a única integração que a gente fez mesmo com o hardware, de fato, foi a que foi levantada na apresentação, mas a gente não, de fato, precisou fazer nenhuma integração ainda utilizando o background, ou até mesmo... a gente até fez algumas POCs usando localização, mas a localização também a gente não usou a questão da localização em si, mas não usamos nada relacionado ao background, não. Parte de thread, por exemplo, assim, também é de boa. Se ele já próprio te dá, quero rodar um monte de requisição em background thread, também ele já vem tudo no Dart ali, você consegue gerenciar tudo. Não, tranquilamente, o Flutter barra Dart, ele já tem uma forma muito tranquila de trabalhar com isso, então é praticamente invisível, então a gente acabou não tendo nenhum problema com esse tipo de coisa, foi bem tranquilo. O máximo que a gente teve ali foi, a gente acabou tendo, principalmente na parte de validação de documentos, a gente estava fazendo alguns processos ali que acabaram ocasionando um pouquinho de memory leak, e aí a gente precisou trocar a biblioteca, fazer um fork, arrumar algumas coisinhas, mas isso era mais culpa de muitos... O package em si estava fazendo muito trabalho na thread principal, então a gente basicamente pegou e foi bem tranquilo de separar isso, e foi esse o único problema. Mas é bem tranquilo de gerenciar. Inclusive, isso aí linka com a pergunta do Lúcio, agora mesmo eu volto para mim, é que ele falou assim que se durante o tempo vocês chegaram a interagir com o projeto, com a comunidade, com packages, ou mesmo se vocês fizeram perguntas ou responderam perguntas no própria comunidade do Flutter. Cara, sim, isso aconteceu bastante, inclusive. A gente fez pergunta... Cara, um dos lugares que a gente mais fez pergunta, a gente entrou no Discord do Get. Então, aqui também, eu não sei se tem alguém aí que tá no Discord do Get, mas aqui vai meu agradecimento oficial. Eu já mandei lá no Discord, assim, eu particularmente conversei bastante com a galera sobre algumas dúvidas. Manda o link, hein? Manda o link, não, eu vou pegar o link aqui. Mas, assim, eu conversei bastante com a galera de lá, as dúvidas que surgiram no decorrer. O Get hoje em dia, eu acabei não comentando na apresentação, mas o Get ele é um gerenciador de estado brasileiro. Então a gente pode bater no peito aqui, ele é brasileiro e ele é o pacote com mais likes do PubDev hoje em dia. Então ele tá numa crescente absurda e a galera lá me ajudou bastante com dúvidas de como funcionava, ou às vezes, pô, não tá funcionando, gente, me ajuda. Mandava um print do código lá e a galera sempre foi muito solícita. E às vezes uma ou outra que a gente precisou mais relacionada à câmera, algumas bibliotecas aí que a comunidade criou, a gente precisou conversar, tipo, gente, ó, não tá rolando e tal. Mas a gente teve um contato bem grande com a comunidade, assim. Nessa parte que você citou lá que você pensou, né, que às vezes seria interessante dividir em packages. Aí minha pergunta é mais relacionada, tipo assim, a escalabilidade, né? Eu escalo uma equipe, sei lá, o banco ficou gigantesco, virou tá uma coisa enorme, tem 40, 60 desenvolvedores aí, estourou, né? E tá cheio de squads e tá dando muito package. Como que fica essa parte de gerenciar isso tudo? E se o tempo de build ele acaba demorando também? Vamos dizer que escalou demais. A gente está trabalhando com 40, 50 equipes aqui. Eu joguei o número 120 ali, mas assim, vamos dizer que a gente está com 40 equipes aqui, cada uma no seu packagezinho, ou trabalhando entre packages. Você acha que ficaria de boa gerenciar isso tudo? E se o tempo de build poderia chegar em um momento em que ele fica ruim, complexo ali? Assim, bom, gerenciar tudo isso, eu não vejo grandes problemas. É claro que tem que ter um nível de organização grande, né? A gente tem que, os packages, eles vão ter que ter as suas branches próprias ali, uma branch master, uma branch dev. Tem que ser criado um módulo para rodar esses packages, né? Então, como eu comentei, o package, ele não roda sozinho. Então, você precisa de um módulo. Então, você teria que criar os módulos para fazer tudo isso. E aí tem algumas questões de, principalmente, injeção de dependência, porque para fazer essa estrutura bem grande com packages, eles realmente têm que ficar desacoplados, para você poder rodar eles sem precisar de outros packages ou de alguém por fora. Então, eu acho que a principal dificuldade estaria mais em arquitetar toda essa estrutura, mas depois ela estar arquitetada é tranquilo. O Flutter ele trabalha muito bem com packages, e se o tempo de build acaba diminuindo, sim, mas é com muitos e muitos packages. Antes de estudar sobre essa estrutura, eu estava lendo um artigo e tinham mais de 1000 packages, se eu não me engano, que ele tinha importado para testar o tempo de build, e o tempo de build ele acabava ficando maior, mas era pouquíssima coisa. Então eu acho que isso não chegaria a interferir mesmo, tipo, não, realmente, não vamos fazer assim, porque o tempo de build está 1 milésimo de segundo maior. Vou puxar uma pergunta aqui, tá?
Você está Manda bala. A sua eu não vou responder, não, brincadeira. O Eduardo perguntou aqui se a questão da integração com base, se ela é feita diretamente pelo aplicativo Flutter ou sempre passa pelo back-end. Cara, é obrigatório a gente passar pelo back-end, porque a gente tem algumas outras camadas de segurança do nosso lado também. Então, a gente não chama nada através do aplicativo, a não ser o nosso próprio microserviço que a gente construiu de cá. Beleza? E tinha uma outra sobre ofuscação aqui. Eu vi alguma coisa sobre ofuscação. Usou ferramenta de ofuscação de código para a única coisa engenharia reversa? Não, então a única coisa que a gente usou foi o próprio Flutter tem alguns parâmetros que a gente passa quando a gente vai criar a build, de fato criar a APK ali em si, que a gente passou para gerar essa ofuscação tanto para Android quanto para iOS. Então a única ferramenta a gente não usou nada, uma outra coisa de terceiro, não, a gente usou a própria ferramenta que tem disponível hoje, que é através de alguns comandos que o próprio Flutter nos dá de parâmetros, né, aqueles parâmetros que a gente passa na frente do comando. Leigo mesmo, vocês já chegaram a dar uma olhada o quão isso realmente adiciona segurança na aplicação? Se fica mais difícil realmente fazer engenharia reversa, de pegar, abrir o app de vocês e pegar as URLs, os endpoints, ter o código claro ali de maneira legível. Vocês chegaram a ver algum parâmetro, se existe algum tipo de teste já feito em relação a isso? Então, testar de verdade não, o que acontece? Na verdade, a gente é uma equipe de 5 pessoas aí, né, no total. A gente não, ainda mais a ideia é que a gente está visando contratar uma área, de fato, de segurança ali para olhar essa questão de tanto código, quanto técnico, quanto, de fato, no nosso back-end. Mas a gente já usa bastante, através da experiência que nós temos aí, o nosso CTO também trabalha há alguns anos aí dentro de fintechs, então a gente tem e cuida do back-end hoje, a gente tem vários mecanismos de segurança de desenvolvimento seguro que a gente aplica e trabalha hoje para a gente evitar o máximo de coisa de besta assim, que pode passar e que poderia ser evitado de forma simples. Já perdi a linha aqui das perguntas aqui, peraí. Agora é o Sérgio. Agora, o Sérgio Clemente falou o seguinte: tecnicamente, vocês pensaram em usar o stream nativo do Flutter ao invés do GetX, ou já chegou e falou assim, vamos meter GetX nesse negócio aí? A gente chegou a usar, cara. A gente chegou a usar no começo. Bem no comecinho a gente chegou a usar. Funcionava. Só que como a gente queria, de fato, usar o Get para outras coisas também, a não ser somente fazer as próprias requisições ali, a gente acabou adaptando tudo ao Get. Né, Carlinhos? Exatamente. Também tinha alguns empecilhos que o stream estava sendo muito verboso para a gente. E o Get ele fazia o gerenciamento de estado extremamente facilitado. Então era muito tranquilo, era uma variável praticamente normal que a gente criava e ela já ficava ali reativa, a gente só precisava adicionar um ponto OBS nela e dar um wrap no widget com OBX. Então a gente até cogitou, mas quando a gente viu em prática, não, realmente o Get vai ser mais bem utilizado. Aí o Gustavo perguntou, essa experiência de empreender foi feita em parceria com a empresa? Você acredita que é possível um funcionário criar um novo produto em parceria com a empresa ou tem que sair e empreender por conta? Disso você tem muita experiência, né, Zé? Conta aí pra nós. Cara, já passei por isso, de precisar, de fato, tentar fazer alguma negociação com a própria empresa e tudo mais, mas nunca foi, difícil você ter um feeling, você encontrar você precisa ter uma área de inovação dentro da empresa e você precisa estar inserido dentro dessa área de inovação, entendeu? Para conseguir ser fomentado, ter fomentação de novos projetos ali e, de fato, você está podendo testar e criar coisas novas para a empresa, em parceria com a empresa. Se você está numa empresa que não te fornece esse tipo de área hoje, muito difícil ela vai te apoiar nesse sentido, sabe, cara? No máximo que ela vai querer, que ela precisa de você para trabalhar pelo cliente dela ou pelo produto dela. Se você quer trabalhar em outro produto, cara, vai trabalhar fora. Eu aconselho começar nos horários livres e quando você vê, cara, não dá mais, de fato, eu preciso estar 100% do time para fazer acontecer, que foi o meu caso. É a decisão mais difícil, mas é a decisão mais difícil e mais gostosa da sua vida de tomar. Lógico, você vai ficar meio, entre aspas, aí, uma outra palavra mais difícil, emperrenhado, né? Vai ficar meio lascado aí com as contas. Emperrenhado, aprendendo algumas coisas aí. Mas vale muito a pena, sabe? Tipo assim, hoje o jeito mais simples, mais comum no mercado é você precisar, de fato, sair para você tocar qualquer negócio, entendeu? E vale muito a pena, só que não faça isso enquanto você não tiver certeza do que você está querendo fazer.
Se tiver validado a sua ideia, validado o seu 100%, negócio. né, Zanin? Não dá para dividir ali. O ser humano vai conseguir trabalhar um mês, mais ou menos, tendo jornada dupla, e depois já acabou. Eu e o Lucas, a gente já teve algumas empresas durante. A gente trabalhava, ainda tinha horário, ficava até. Não tinha hora, o dia tinha 40 horas praticamente. Aí, mas todos esses negócios que teve, a única coisa que em comum que teve e aconteceu em comum é que todos deram errado. Foi assim. Mas tem negócios que dão certo enquanto você está trabalhando ali dentro da empresa, está em part-time assim, no seu negócio. Pelo fato de ser um banco digital, teve algum tipo de modificação especial que precisou ser feita no app, algo que vocês tiveram que tomar cuidado? Dados pessoais dos usuários, a gente não trata... tem muita coisa criptografada que a gente passa, de fato, tem uma segurança a mais, uma camada de segurança a mais. A gente não transita dados pessoais, linha de points. A gente faz muita coisa assim, tem muita coisa, detalhezinho de fato, que às vezes a gente está fazendo um aplicativo aqui que a gente não preocupa. Vamos descer o e-mail do cara aqui, vamos descer alguma coisa aqui, mostrar na tela, mas tem que ter uma segurança ali. A gente mostra algumas coisas, mas tem uma chave ali que chega de um jeito e desconverte para outro jeito, entendeu? Assim, para dificultar de fato um pouco se alguém tentar escutar as requisições por baixo e tentar capturar a informação que de fato é importante e relevante. Então a gente toma cuidado mais em cima dos dados em si, cara. Os dados são muito importantes do cliente, principalmente os dados mais sensíveis. A gente trabalha com dados de cartão, essas coisas, então nem tudo isso fica tão visível assim. Até mesmo para a gente, assim, tudo, a gente não sabe de nada, a gente só sabe o final do cartão. Eu acho que só mais um ponto sobre isso, algo que a gente também teve que tomar muito cuidado, é que, por exemplo, o usuário está lá no banco e ele faz algum tipo de transação numa tela X que está muito longe da home. Quando ele voltar para a home, a gente tinha que atualizar todos os dados, porque é muito estranho o cara fazer uma compra ou, tipo, depositar algo na conta dele e quando ele retornar tá com dinheiro a menos, né? Quando mexe no bolso da galera, isso é muito sinistro. Então a gente tomou muito cuidado para sempre que a gente faz uma alteração em qualquer parte do app que envolva dinheiro, a gente notifica o aplicativo inteiro para ele atualizar em qualquer canto que ele mostra o valor de saldo para o usuário. E aí, para isso, não sei se a galera conhece, mas a gente usou uma lib muito legal que chama Dart Notification Center, onde a gente consegue criar canais dentro do aplicativo, e aí a gente dispara uma mensagem, ele aciona um método, e a gente atualiza tudo que tem que atualizar para o usuário ali de acordo com o saldo. Para quem é de iOS aí já se habitualizou pelo nome, né? Notification Center, é a mesma coisa. Sensacional. Vocês migrar para a versão 2 do Flutter, ou vocês já fizeram ele direto nessa versão? E se tiveram que migrar, qual foi a dificuldade? Cara, essa pergunta é boa. Eu fui o mais resistente para mudar, né? Porque a gente não começou nessa versão. A gente começou, não sei se foi 1.7, 1.8, não lembro qual versão que a gente começou de fato. Mas eu fui, cara, a gente tá para lançar o negócio na loja, não vamos mudar esse negócio agora, pelo amor de Deus. Então, com medo, eu tinha um medo, assim, um receio de dar algum monte de problema. A gente tava assim, na semana de lançamento, muda ou não muda, o cara se muda. Eu, tipo assim, ele era o anjinho de capa, não muda não. E o cara, muda. Acabou que depois que a gente lançou, na primeira semana a gente mudou. Os problemas, a gente teve poucos problemas, foi questão mais, o cara pode comentar mais, que eu não lembro agora, que teve um ou outro problema, ou dois problemas, mas não foi nada que, cara, tivesse prejuízo, assim. Assim, basicamente os grandes problemas que a gente teve, eles não eram tão problemas porque o Flutter basicamente deixou um warnings pra gente, falando o que estava depreciado e o que a gente tinha que mudar. Então, se a gente quisesse ter atualizado e não mudado nada, tudo bem, mas o problema é que eu tenho um tique com warning no projeto, então se tiver um warning eu vou querer resolver, e aí quando eu vi aqueles 180 warnings, eu falei, não, eu vou resolver um por um. E aí era coisa simples, era assim, sei lá, o botão que chamava Elevated Button, agora chama Elevate, tipo, sabe, coisas muito ridículas. Só que o problema é que a forma com que você estiliza os botões mudou bastante. Então eu fiz as alterações, testei, uma tela estava ok, o Rafa foi testar no outro dia e tinha quebrado no resto do aplicativo inteiro, os botões estavam sem cor, com fundo vazado. E aí, bom, né, o chefe não ficou muito feliz, mas foi algo bem simples de resolver, basicamente. E o menino fez e foi ruim, deu ruim e já matou. Foi isso, Zanin. Falei, mudaram o layout e não me avisaram. Ficou top. É bem interessante a gente levar a tecnologia para essa área de empreendedorismo. Eu acho fantástico. Os dois mundos precisam casar.
A tecnologia precisa facilitar eu tirar ideias do papel rápido, testar hipóteses rápido. É até para isso que o Beagle existe, né? Quando a gente está falando de server driven, é para a gente poder testar hipótese rápido, errou rápido, muda sem precisar passar pela loja. E esse é o futuro. Tudo precisa caminhar para esse ponto. Eu acho que o Flutter está muito bem engajado nisso, em conseguir tirar ideias do papel rápido. Deixa eu ver aqui, teve até um comentário do Bruno, ele falou assim que ele saiu do zero a publicação de um app na loja em 25 dias, usando o Flutter, porque ele foi feito para isso, né? Fácil de fazer, de criar. Eu tenho 2 apps já numa base só, consigo ter ali performance. Então, acho que é bem rico, principalmente quando a gente fala de atrelar a tecnologia, o universo mobile, ao empreendedorismo, e a ideia de vocês, o app de vocês, a call de vocês, eu acho que casa muito bem com isso, e foi muito enriquecedor, pelo menos para mim, né? Inclusive, pessoal, se vocês puderem deixar o feedback no nosso formulário, eu vou mandar o link aqui agora mesmo, e vocês avaliam essa apresentação aqui para a gente, tá bom? Meninos, considerações finais, e do meu lado aqui, cara, muito obrigado a vocês, viu? Compartilhar um pouquinho da experiência, compartilhar um pouquinho como que foi a história de vocês. Bacana, cara, agradecer pela oportunidade aí, Lucas, de chamar da gente, pode chamar mais vezes, que a gente gosta de estar falando e estar entrando aqui para discutir sobre tecnologia, negócio, empreendedorismo, pode colocar, a gente gosta de falar sobre isso. Agradecer o pessoal aí que teve bastante dúvida interessante, bastante interação, isso foi bem legal. E se precisarem de qualquer coisa, podem me chamar no LinkedIn, fiquem à vontade, não tem problema nenhum, me chama lá que eu ajudo vocês, qualquer dúvida, qualquer problema com empreendedorismo, se vocês quiserem saber história também ruim, também a gente tem muita história ruim, e vamos falar, vamos discutir, vamos conversar, e é isso. Agradecer mesmo e obrigado pela oportunidade, Lucas. E agradecer também a Zup aí pela oportunidade, pela TDC e tudo mais. Bom, eu também queria agradecer, muito obrigado, Lucas, muito obrigado a Zup pela oportunidade. A gente gosta muito de falar e, bom, basicamente, o desenvolvedor, o mais próximo que ele consegue chegar ali de falar com a galera, de demonstrar suas ideias, ou é artigo científico publicado em algum lugar, ou é uma conferência. Então, muito obrigado pela oportunidade de a gente poder estar aqui falando sobre como foi essa experiência. E com certeza, se quiser chamar mais vezes, espero que a gente futuramente tenha mais histórias boas para contar, mais cases de sucesso. E, bom, agradecer o pessoal do chat aí também que trocou muito com a gente. E é isso aí, guys. Muito obrigado.